por vocês beberem assim da mesma fonte, no processo de composição, qual que vocês acham que é a particularidade da sonoridade assim da Restart? O que vocês sentem que é a marca de vocês na hora de compor? Eu acho que a gente trouxe, não só na composição, mas na produção, uma lógica que na época... Então a gente estava vindo historicamente ali de um rolê que era herdeiro do hardcore, né? Que é a gente encaixotou tudo como emo, apesar de ser debatível a nomenclatura, mas então você tem ali o NX, a Fresno, antes um pouquinho você tem o CPM, que é a galera que vem na sequência ali do rock do começo dos anos 2000, né? Então você tem Raimundos, Charlie Brown, Rapa, aí você tem CPM, NX, Fresno e tal. E a gente vem numa leva de bandas, numa geração que começou a ouvir outras coisas, derivados disso também, que é o que nem o P falou, né? Que é o pop punk, que tem o Blink talvez como grande referencial ali, grande lugar da nossa geração. Mas a gente começou a ouvir umas outras bandas que também estavam começando a rolar, principalmente fora, né? Então o All Time Low, o The Man, o Boys Like Girls, My Chemical Romance. O My Chemical Romance menos tem menos a ver com o nosso som. É mesmo? Mas a gente começa a trazer umas coisas que é a lógica da música eletrônica com guitarra, né? Então sintetizador, programação, e também era um momento que estava começando a ser possível fazer isso. Então você tinha a coisa dos computadores de você começar a poder produzir coisas em casa, com programas que não eram mais necessariamente só os de grandes estúdios. Você tinha o Logic, o Ableton, sei lá, que eram programas que facilitavam um pouco isso. Então a galera começa a inventar. Tipo, tem um beat aqui eletrônico, se eu coloco isso com uma guitarra e um sintetizador, eu não preciso mais ter os teclados. Nasce o home studio, né? Acho que ali é onde começa a ter, tanto que eu tinha em casa por causa do meu pai, que trabalhava com jingle na época. E a gente, quando vai produzir lá com essa banda, por conta dessa troca de shows e tal, tinha isso. Tipo, eles tinham um tecladinho, só que um monte de timbre no programa. Então a gente vê aquela coisa e é maluco. Você fala, pô, se a gente experimentasse isso com um timbre X ou com um teclado Y, sair um pouco do convencional. Então acho que naquele momento a gente e outras bandas que existiam junto com a gente nesse momento também, estavam todas nessa pesquisa. E de composição a gente tinha uma lógica sempre muito autoral, né? No sentido, a gente falava muito sobre as coisas que estavam acontecendo na nossa vida naquele período, né? Então, se você escutar a discografia da Restart, ela conta a nossa juventude. No fim do dia é isso, desde das primeiras coisas que eu escrevi, o Kobe escrevi ali com 13, 14 anos, até depois os discos mais pra frente, que a gente se depara com a fama, com o sucesso, como isso se aplica nas músicas que vem lá na frente. Então a nossa discografia ela é super autoral. Acho que a gente nunca escreveu muito sobre outras... Uma coisa ou outra talvez, mas a grande maioria são histórias nossas. Assim. Eu acho que tem uma característica muito, muito presente no nosso jeito de compor, que acho que é o que pega muito pros fãs, e que é uma característica um pouco do pop punk, assim, né? Que é ter refrões muito pop mesmo, muito chiclete, assim, que são fáceis de pegar. Se você pega o nosso primeiro disco, ele basicamente é um chupinhado de coisas do Fall Out Boy, do primeiro disco do Fall Out Boy, do All Time Low, que depois até, quando saiu o negócio que a gente tinha feito, a música, que a gente tinha feito plágio e tal, não era uma coisa que tava na nossa cabeça, mas a gente escutava muito. Era inconsciente, né? Porque já tava como referência. A gente escutava All Time Low, então com certeza deve ter servido de referência na hora que a gente foi gravar. Esse primeiro disco, ele é muito sobre essas influências de pop punk que a gente teve ali no começo. Desde um Fall Out Boy, que pegou ali o pós Blink-182, até esse começo dessa nova era, que ali é o All Time Low, a galera que começava... o The Man, que começava a usar esses sintetizadores. Ixi, tinha uma porrada de bandas, né? Pro segundo disco, na verdade o segundo disco, que é o By Day, a gente acabou meio que também pegando umas músicas que a gente tinha composto e não usado no primeiro disco, então ele é mais um catado de coisas que sobrou das nossas primeiras sessões de estúdio. No Geração Z, que é o terceiro disco, acho que a gente explorou um pouco mais
as influências que a gente sempre teve nos shows, como reggae, né? Que tem Menina Estranha, tem Matemática, que são pop reggaes, assim. E a gente expandiu um pouco mais, tem nosso rock, é uma música bem hard rock, ele foge um pouco do universo pop punk, e já tem bastante coisa, bastante balada romântica, que eu lembro que na época a gente tava escutando muito country, muito Keith Urban, a gente escutava muito Rascal Keith Urban. Flats, Keith Urban. Pop country, né? Rascal Flats, eu lembro que isso estava em alta e a gente trouxe um pouco disso, vai e volta, uma música que a gente gravou um mandolim, que é um instrumento bem clássico de country americano. E aí, né, você combinar lá no Renascer, que é um disco também que reúne um pouco de tudo isso. Ele reúne um pouco de música mais pesada, mas eu acho que tem uma coisa que todas as nossas músicas, elas acabam sempre culminando num refrão bem pop. O refrão, geralmente, ele é muito pegajoso, assim, né? Acho que isso é uma característica que a gente adquiriu meio até sem querer, por tantas referências que a gente tinha na música, assim, que o pop punk tem muito disso, né? Faz parte da identidade.